Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Aquele resfriado persistente que demora a se curar pode ser alergia. No outono, as alergias respiratórias se manifestam com mais frequência e os sintomas são parecidos com os resfriados. Mas como distinguir uma doença da outra? Clóvis Eduardo Galvão, médico alergista e especialista em patologia e imunologia clínica, explica que a rinite alérgica, por exemplo, é uma inflamação do revestimento interno das narinas, que causa, entre outras coisas, espirros, congestão nasal e nariz entupido. Diante disso, o especialista destaca como esses sintomas se diferem de um resfriado. A diferença é que, como no caso do resfriado se trata de uma infecção causada por vírus, além desses sintomas de uma rinite, vamos dizer assim, a pessoa tem ainda aqueles sintomas gerais, como indisposição, dores no corpo, pode ter febre. E o resfriado, que é essa infecção viral, é autolimitada, geralmente dura em torno de 7 a 10 dias, e a rinite é um caso mais crônico. Tanto que é muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar assim para a gente: olha, eu vim aqui para investigar esse resfriado que não para nunca, parece que ele está sempre resfriado. Para as alergias, Clóvis Galvão diz que os principais causadores são ácaro, pólen e pelo de animais. O médico esclarece como é possível identificar o agente. A gente tem como, através dos testes alérgicos, que podem ser feitos ou diretamente na pele do paciente, né, são os testes de puntura, ou através de testes laboratoriais. O paciente vai até um laboratório, faz uma coleta de sangue, e nessa amostra de sangue a gente pesquisa os anticorpos. Então, na verdade, tanto o teste que é feito na pele como esse do laboratório, eles, na verdade, são a pesquisa de anticorpos contra o ácaro da poeira, contra o pólen, contra o pelo do cão, do gato, contra os fungos. Como explica o médico Clóvis Galvão, existem dois tipos de teste que direcionam o especialista no diagnóstico das alergias respiratórias: o teste cutâneo e o teste sanguíneo. Considerando as características do teste de sangue, é possível identificar o componente específico que desencadeia as alergias. O alergista e especialista em patologia e imunologia clínica detalha o teste de laboratório e como os testes identificam os causadores da alergia. A gente é capaz de identificar o anticorpo IgE, que é a classe de anticorpo que caracteriza uma reação alérgica, vamos dizer assim. E aí, naquela amostra de sangue, eu tenho condições, através desse método laboratorial, de detectar a presença de um anticorpo. Esse anticorpo ele pode ser específico, no caso das alergias respiratórias, a todos esses agentes que nós citamos, mas ele também é usado para fazer diagnóstico de alergia alimentar. Eu posso pedir ali um anticorpo específico para alguma proteína do leite de vaca, para amendoim, para ovo, enfim, tudo direcionado pela queixa clínica do paciente. A recomendação é que os pacientes sempre busquem orientação médica para distinguir uma doença da outra e ter um diagnóstico preciso, que vai direcionar o tratamento
para uma melhora significativa de qualidade de vida. A empresa Thermo Fisher Scientific produz o Imunocap, considerado o método padrão ouro para diagnóstico in vitro de alergias. Esse teste está disponível nas principais redes de laboratório de todo o país e é coberto pela maioria dos planos de saúde no mercado. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil tem 4 milhões de consumidores de vapes, mas como o cigarro eletrônico não possui regulamentação no país, essas pessoas precisam recorrer a produtos ilícitos e de procedência desconhecida. É o que alerta Miguel Okumura, presidente da THR Brasil, uma associação de consumidores pela redução dos danos causados pelo tabaco. O tema ganhou relevância no contexto do World Vape Day, agora no último dia 30. O movimento tem como objetivo debater a redução de danos e, para isso, reúne especialistas em saúde pública, organizações da sociedade civil e consumidores. Okumura explica. No contexto do tabagismo, é um momento para lembrar que milhões de adultos continuam fumando, apesar das inúmeras campanhas educativas e de abstinência. Portanto, oferecer alternativas de menor risco, como vapes e outros produtos com nicotina, é uma questão de saúde pública. É um dia que reforça que salvar vidas deve estar acima de ideologias e que toda pessoa merece acesso à informação e a escolhas mais seguras. Para o presidente da THR Brasil, o debate sobre a redução de danos está diretamente ligado à preservação de vidas. Nesse contexto, o debate sobre alternativas de menor risco é o ponto central. Não se trata de promover a nicotina, mas de reconhecer que, para quem já fuma, existem formas comprovadamente menos nocivas de consumi-la. Produtos como os vapes, o tabaco aquecido ou a nicotina oral não têm a queima que acontece no cigarro. E essa queima é quem causa a maior parte das doenças. Ao negar acesso ou informação sobre essas alternativas, estamos ignorando a ciência e deixando milhões de pessoas sem opções reais. Redução de danos é sobre salvar vidas com base em evidências, não com moralismo. Miguel Okumura destaca que produtos alternativos ao tabaco diminuem os riscos à saúde causados pelo cigarro. Produtos alternativos à queima do tabaco, eles reduzem drasticamente os danos porque eles eliminam o principal vilão, que é a combustão. Quando o tabaco é queimado, ele libera mais de 7.000 substâncias químicas, muitas delas tóxicas e cancerígenas. Já dispositivos como vape, tabaco aquecido, tabaco oral e essas outras opções que têm saído ao redor do mundo, entregam nicotina sem essa queima, o que reduz significativamente a exposição a essas toxinas. A ciência já mostra que esses produtos podem ser até 95% menos nocivos do que o cigarro tradicional. Não são isentos de risco, mas representam uma oportunidade real de reduzir o impacto do tabagismo na saúde pública. O presidente da THR Brasil reforça que a proibição do cigarro eletrônico não impede o aumento da demanda. Miguel Okumura acredita que a regulamentação é a melhor medida para reduzir os riscos, assim como já fizeram diversos países como o Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Prepare os casacos. Uma nova frente fria chega ao Brasil e derruba os termômetros a partir desta sexta-feira em parte do país. A massa de ar frio, que entra pelo sul, afeta primeiro os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A previsão é que ela avance pelo território nacional no fim de semana, impactando termômetros dos estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e até partes do Norte, como Acre e Rondônia. Apesar de não ser tão intensa quanto a última frente fria, essa deve durar mais e os termômetros vão seguir marcando temperaturas mais baixas nas regiões afetadas até o dia 14 de junho, sábado da semana que vem. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um estudo realizado pela Sociedade Americana de Nutrição revela que incluir feijão na alimentação diária pode trazer grandes benefícios para a saúde, especialmente para quem tem pré-diabetes. Durante 12 semanas, 72 voluntários pré-diabéticos foram divididos em 3 grupos e cada um deles precisou incluir na dieta diária
um dos itens: feijão preto, grão de bico e arroz. O grupo que comeu feijão preto teve uma redução nos níveis de inflamação no corpo, o que pode ajudar a prevenir doenças como diabetes, hipertensão e obesidade. Já quem comeu grão de bico viu o colesterol total cair. Os pesquisadores reforçam que o feijão é uma opção nutritiva, acessível e fácil de incluir na rotina. Só é bom evitar exageros no sal, no açúcar e em produtos prontos. A conclusão dos pesquisadores é que o feijão pode ser um grande aliado na prevenção de doenças crônicas e não só para pré-diabéticos, mas para todo mundo. Da Rádio 2, Milena Abreu. 11 milhões de toneladas de plásticos vão parar em lagos, rios e mares todos os anos em todo o planeta. A quantidade equivale aproximadamente ao peso de mais de 2.000 torres Eiffel juntas. A estimativa é da ONU, que aponta que, se nada for feito, até 2050, os oceanos terão mais plástico que peixes. Isso sem contar os chamados microplásticos, partículas de até 5 milímetros de diâmetro que já foram encontradas em alimentos, água, solo e até mesmo em órgãos humanos e na placenta de recém-nascidos. A ONU vai promover em agosto, na Suíça, uma reunião para elaborar um tratado global para combater a poluição por plásticos. A intenção não é acabar com o material, mas garantir que haja sistemas eficientes de coleta seletiva, reciclagem e até recompensas para quem recicla. Este ano, o mundo deve consumir mais de 500 milhões de toneladas de plástico. A estimativa é que só 9% desse total seja reciclado. Da Rádio 2, Fabiana Altran. A deputada federal Carla Zambelli anunciou essa semana que deixou o Brasil rumo à Europa. O anúncio foi feito cerca de 3 semanas após a parlamentar ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça com documentos falsos, incluindo um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes. Zambelli, que tem cidadania italiana, teria deixado o país pela fronteira com a Argentina e seguido para os Estados Unidos antes de ir à Europa. A saída do país, no entanto, gerou reações. A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a prisão preventiva da deputada. No entanto, como ela não está no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome dela na lista de procurados da Interpol. Os dados de Zambelli vão ficar disponíveis para policiais de todos os países membros da organização e ela passa a ser considerada foragida. Além disso, o ministro também decidiu pela abertura de um inquérito para investigar a deputada pelos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação e deu prazo de 10 dias para que Zambelli preste depoimento à Polícia Federal, o que pode ser feito por escrito. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do frango caiu com força no país nos últimos dias. O quilo do animal congelado, por exemplo, recuou de R$ 8,70 para a casa de R$ 7,30. Dados do CPEA indicam ainda que houve um movimento parecido no mercado do frango resfriado. O tombo, que já era esperado por muita gente, é consequência da oferta maior de mercadoria aqui no país, depois do caso de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul, que derrubou as exportações. Outro produto que perdeu valor foi a laranja, também por conta do aumento da oferta. Nesse caso, porém, o que pesa é a entrada no mercado da fruta precoce. Com isso, muito comprador que sofreu com a disparada dos preços nas últimas semanas tenta forçar cotações cada vez menores. Em 3 semanas, o valor médio da caixa da laranja pera de mesa, por exemplo, recuou de R$ 79 para R$ 66. E a CEAGESP divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana.
estão mais caros. Por exemplo, caju, morango, tomate, quiabo, couve-flor, rabanete e ovos. No caso de itens como abacaxi, banana prata, abobrinha, cenoura, pepino, brócolis ninja e batata asterix, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na Ceagesp, dá para citar goiaba, mamão, chuchu, berinjela, alface, escarola e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiana Altran e estes são os destaques de hoje. Brasil bate recorde de transplantes realizados no SUS. Em 2024, foram mais de 30 mil procedimentos e 55% das quase 50 mil famílias entrevistadas autorizaram a doação de órgãos dos parentes. Venda de veículos atinge 986 mil unidades de janeiro a maio de 2025, um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Anfávia. Ucrânia diz ter hackeado a fabricante de aviões russos Tupolev. A empresa é conhecida pelos bombardeiros de longo alcance que carregam armas nucleares. Fontes ucranianas dizem ter conseguido dados importantes sobre a manutenção de alguns modelos de aeronaves. Portugal e Espanha disputam no domingo o título da Liga das Nações. Os dois países já têm um título cada um. A Alemanha e França disputam o terceiro lugar. Fluminense e Grêmio abrem hoje às 8 da noite a rodada 13 do Brasileirão Feminino. No fim de semana, destaque para o líder Cruzeiro contra o 3B da Amazônia no sábado e Bahia e Ferroviária no domingo. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 6 de junho de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Enquanto gigantes como Google, Facebook e YouTube perdem audiência, o ChatGPT segue crescendo. Só em abril, o site teve mais de 5 bilhões de visitas, um aumento de 13% em um mês e 182% em um ano. Mas esse sucesso levanta uma questão: a queda da Wikipedia. A enciclopédia colaborativa perdeu mais de 6% dos acessos no mesmo período. O motivo? Muita gente tem trocado a busca tradicional por respostas rápidas geradas por inteligência artificial. O ChatGPT entrega resumos, explicações e até imagens, e tudo isso em segundos. Só que essa mudança mexe com algo maior: o valor do conhecimento construído por pessoas com fontes claras e revisões editoriais. O futuro da informação pode estar mudando, e rápido. Eu sou Kleber Salles e você conferiu mais uma edição do InfoNews, que volta a qualquer momento com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora no nosso Radar Esportivo desta sexta-feira, hoje 6 de junho de 2025, hoje 6/6, né? E olha, o Uzbequistão garantiu pela primeira vez na história uma vaga na Copa do Mundo ao empatar em 0-0 com os Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi pela penúltima rodada do Grupo A das eliminatórias asiáticas. Com 20 pontos, os uzbeques asseguraram a segunda colocação e uma das vagas diretas para o Mundial de 2026, juntando-se a países como Irã, Argentina, Japão, Nova Zelândia e os anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá. Já os Emirados, que contam com 7 jogadores brasileiros naturalizados, não têm mais chances de alcançar o G2 e precisarão disputar a repescagem asiática para manter viva a esperança de ir à Copa. As eliminatórias asiáticas estão na terceira fase, com 3 grupos de 6 times. Os 2 melhores de cada grupo vão direto ao Mundial, enquanto os terceiros
e quartos colocados avançam à quarta fase, que dá mais 2 vagas diretas e uma última chance via repescagem mundial. A seleção dos Emirados começou a partida com 5 brasileiros entre os titulares e colocou mais 2 durante o jogo, mas não conseguiu superar o Uzbequistão, que fez história com a classificação inédita. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição do Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira, hoje 6 de junho de 2025, e a pergunta hoje aqui dessa edição, né, da Paula Ribeiro. A Paula Ribeiro é de Salvador e ela comprou um produto que apresentou defeito após o prazo de garantia. Ela diz que ainda pergunta, né, se ainda pode reclamar. Olha, Paula, obrigado pela sua participação. E o artigo 26 do CDC prevê prazos para reclamação, mas você pode tentar negociar a assistência ou reparo com o fornecedor, viu? Então fica aí a dica para você, né, nessa questão aí, tá bom, minha amiga? Obrigado pela sua participação aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Alho e cebola, dupla perfeita para a sua saúde. Pesquisas comprovam que o alho e a cebola trazem inúmeros benefícios à saúde. Aos homens, uma dieta rica em alho e cebola é também arma indispensável no combate ao câncer de próstata. Favorece o bom funcionamento do sistema imunológico, reduz a glicose e colesterol. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Apesar de registrar prevalência de variação entre muitas e poucas nuvens, a previsão do tempo para o Nordeste brasileiro indica possibilidade de chuva em quase todo o litoral da região nesta sexta-feira. No Maranhão, são esperadas chuvas isoladas na área mais ao norte do estado, em cidades como Maracassumé. No Piauí, em municípios como Parnaíba, a previsão é de possibilidade de chuva. Também pode chover em toda a costa cearense. No Rio Grande do Norte também há possibilidade de chuva na área mais central do estado, em cidades como Itajá. A mesma condição será percebida no litoral da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Já em Sergipe, na Bahia, prevalece a variação entre muitas e poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em Aracaju e em Salvador. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Maceió. Já a máxima deve chegar a 34 em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para o norte do Brasil indica que a sexta-feira será de chuva em boa parte da região. Os acumulados mais intensos serão registrados em áreas de estados como Amazonas e Roraima. Para o oeste dos dois estados, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mesma condição será notada em todo o norte do Amapá, em municípios como Oiapoque e Calçoene. Já para o estado do Pará, com exceção de uma pequena parte do sudeste da unidade da federação, está previsto céu com muitas nuvens e pancadas de chuva.
Também deve chover mais ao oeste do Acre, em cidades como Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Já em Tocantins e Rondônia, a predominância é de variação entre muitas e poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus em Palmas. Já a máxima deve chegar a 35 graus na mesma cidade. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 98%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Ter um pet pode ser sinônimo de alegria, mas para algumas pessoas a simples presença de um cachorro ou gato é motivo de pânico. Segundo a psicologia, esse medo pode ser uma fobia. Sinofobia no caso de cães e ailofobia se for com gatos. A psicóloga Kênia Ramos explica que não é apenas o desconforto leve, é uma reação intensa de ansiedade que pode causar isolamento, depressão e prejuízos sociais. Muitas vezes esse medo vem de experiências traumáticas, sustos na infância ou até de ter crescido em ambientes onde os adultos também tinham medo. A fobia pode ser tratada com acompanhamento psicológico. A boa notícia é que, com o suporte certo, muitas pessoas conseguem retomar a vida normalmente, voltando a conviver com pets e recuperar a qualidade de vida. O mais importante é reconhecer o problema e buscar ajuda. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Mais um Radar Esportivo chegando nesta sexta-feira. Em uma semifinal eletrizante, uma chuva de gols, né, gente? Na Liga das Nações, a Espanha venceu a França por 5-4 em Stuttgart e garantiu vaga na final contra Portugal. Liderados por Lamine Yamal, os espanhóis abriram 5-1 com gols de Nico Williams, Merino, Pedri e 2 de Yamal. A França, que teve atuação apagada no início, ensaiou uma reação nos minutos finais com gols de Mbappé, Cherki, um contra de Dani Vivian e Kolo Muani, mas não conseguiu evitar a derrota. O jogo teve momentos de domínio total da Espanha e uma reação tardia dos franceses. Yamal sofreu e converteu um pênalti, além de marcar em jogada individual, sendo o destaque do confronto. A França chegou a assustar nos acréscimos, mas a seleção espanhola segurou o resultado e agora disputará a decisão neste domingo, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, buscando o título da competição europeia. Que jogaço de bola, hein? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte nesta sexta-feira. Você sempre bem informado com a gente. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br.
Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Que te dá construção, tudo em um só lugar. Com a sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Google apresentou um recurso que pode mudar as reuniões virtuais. Tradução de voz com IA no Google Meet. Por enquanto, só para inglês e espanhol e apenas nos novos planos pagos. A novidade gera um áudio traduzido em tempo real, como uma dublagem artificial. A inteligência da ferramenta considera não só o conteúdo, mas também o tom, as pausas e a entonação da fala original na hora da conversão. É diferente das legendas que a gente já conhece no aplicativo. Dessa forma, o usuário escuta a tradução direto no fone, tornando a conversa mais natural. Os dados de áudio são criptografados e não usados para treinar a IA sem autorização. É mais um passo do Google na missão de tornar a comunicação global mais acessível, conectando pessoas além dos idiomas. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações. Para você, fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o presidente do Santos, Marcelo Teixeira,
demonstrou otimismo quanto à renovação de contrato com o Neymar, cujo vínculo atual vai até o final deste mês. Segundo ele, houve avanços significativos nas negociações para estender a permanência do atacante até a Copa do ano que vem, com uma nova proposta de contrato sendo discutida. Teixeira também revelou que o Fluminense procurou o jogador para disputar o Mundial de Clubes, mas não houve progresso na proposta. Para o presidente santista, as chances de Neymar atuar por outro clube brasileiro são praticamente nulas, apesar do interesse internacional. Teixeira também confirmou que o Santos e a NR Esportes, empresa dos pais de Neymar, chegaram a um acordo sobre os cerca de 85 milhões de reais devidos pela exploração de imagem do jogador, com os pagamentos sendo estendidos até o fim de sua gestão em dezembro do ano que vem. Isso destravou as negociações para uma possível renovação. O dirigente ressaltou que, apesar de algumas declarações precipitadas do pai de Neymar, a relação entre as partes continua baseada na confiança e na longa história do jogador com o clube. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte nesta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição do Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira, hoje 6 de junho de 2025. E a pergunta hoje aqui dessa edição, né, da Paula Ribeiro. A Paula Ribeiro é de Salvador e ela comprou um produto que apresentou defeito após o prazo de garantia. Ela diz que ainda pergunta, né, se ainda pode reclamar. Olha, Paula, obrigado pela sua participação. E o artigo 26 do CDC prevê prazos para reclamação, mas você pode tentar negociar a assistência ou reparo com o fornecedor, viu? Então fica aí a dica para você, né, nessa questão aí, tá bom, minha amiga? Obrigado pela sua participação aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Os dicionários ensinam que trauma deriva de traumatismo e significa estado resultante de ferimento grave. Vem do grego traumatos, que quer dizer ferida. Tanto o corpo como a mente podem ser traumatizados. Em geral, usa-se a palavra trauma para nos referir a um evento estressor, potencialmente marcante, como um assalto, por exemplo. Mas o mais adequado seria usá-la para falar da resposta emocional que cada pessoa vivencia após ser exposta a esse evento. Quem explica é Christian Hag, ele que é professor do programa de pós-graduação em psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Nesse sentido, trauma é uma resposta complexa, caracterizada por diferentes reações. Há as reações fisiológicas, como insônia e também taquicardia. As reações interpessoais, como isolamento e desconfiança. As reações cognitivas, como memória indesejável e também dificuldade de concentração. E as reações emocionais, como raiva e medo. Quem fala é o psicólogo, tá? Mas calma, gente. A vida depois do trauma, viu? Muitas vezes a superação envolve apoio médico e psicológico, com terapia e eventualmente prescrição de medicamentos como antidepressivos. E em alguns casos, as pessoas conseguem tirar lições dos males que viveram e desenvolvem o que os estudiosos chamam de crescimento pós-traumático. Toda experiência, por pior que seja, pode nos trazer algo de bom, sintetiza o psiquiatra William Berges, ele que é coordenador do programa de pós-graduação em psiquiatria e saúde mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz que depois de superarem eventos potencialmente traumáticos, certos indivíduos repensam sua maneira de viver, dedicam mais tempo ao lazer e à família e passam a desfrutar de melhor qualidade de vida.
Para saber mais sobre a superação de traumas, entra lá no site da Veja Saúde. Lá tem reportagem completa, como sempre. Por hoje, eu agradeço a sua companhia e escuta. A gente sempre volta a falar de saúde por aqui, tá? Beijos. Dicas de saúde. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Você que está na sintonia com a gente, vem, porque tem sempre informação importante para economizar. E aí, gente, como os avós podem investir no futuro dos netos? Vamos lá falar sobre isso hoje? Além do carinho e dos momentos especiais, existem maneiras incríveis de investir em um futuro brilhante para os netos. Primeiro, é a famosa educação financeira. Ensinar desde cedo a importância da economia, orçamento e investimento, proporcionando habilidades valiosas para toda a vida. Depois, contribuições financeiras. Considere, dentro das possibilidades de vocês, ajudar com contribuições para fundos de investimento, previdência ou até uma carteira de investimentos em nome dos netos, criando uma reserva para metas futuras. E para encerrar, desenvolvimento de talentos. Apoiar os talentos e interesses dos netos, investindo em aulas de música, arte, esporte e outras atividades também. Sempre tem dicas para você, viu? Dicas financeiras aqui na nossa programação. Dicas de economia. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. A saca de 60 quilos do café robusto negociada a R$ 1.334,49, registrando alta de 1,04% no último fechamento. Já o café arábica teve leve alta de 0,01%. A saca é vendida a R$ 2.267,41. O açúcar cristal recuou 0,39% e a saca de 50 quilos do produto custa R$ 134,17 em São Paulo. Na cidade de Santos, o preço da mercadoria caiu 1,22% e é negociada a R$ 128,80. O milho subiu 0,19%. A saca de 60 quilos do grão é negociada a R$ 69,02. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. No sul do Brasil, a sexta-feira terá prevalência de nevoeiro ou névoa úmida na maior parte da região. Essa condição será notada em todo o estado de Santa Catarina, sobretudo em cidades como Brunópolis e Caçador, na área mais central. No Rio Grande do Sul, a mesma situação será percebida em áreas do noroeste e do nordeste da unidade da federação, em cidades como Estação e André da Rocha. No restante do estado, apenas céu com muitas nuvens. Já no Paraná, o quadro de nevoeiro ou névoa úmida estará presente no noroeste, no norte central e no norte pioneiro. Na área mais central do estado estão previstas pancadas de chuva isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Porto Alegre. Já a máxima deve chegar a 20 em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira no sudeste do Brasil terá prevalência de variação entre muitas e poucas nuvens. Esse quadro está previsto para todo o estado de Minas Gerais, onde não deve chover. Em São Paulo, o cenário é semelhante, mas estão previstas pancadas de chuva na região de Registro, além de nevoeiro ou névoa úmida da área que liga Sorocaba a Taubaté. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a predominância também será de variação entre muitas e poucas nuvens, sem previsão de chuva. No sul do estado fluminense, em cidades como Rio Claro, está previsto nevoeiro ou névoa úmida. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em São Paulo.
Já a máxima deve chegar a 30 em Vitória. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. O centro-oeste brasileiro terá nesta sexta-feira predominância de céu com variação entre muitas e poucas nuvens, sem previsão de chuva. Essa situação será notada em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. Em Mato Grosso, só deve chover em uma pequena área do norte da unidade da federação, onde estão situados municípios como Apiacás. Já em Mato Grosso do Sul, o tempo só estará diferente em uma pequena área do sul do estado, onde estão localizadas cidades como Coronel Sapucaia e Iguatemi. Nessa região, a previsão é de nevoeiro ou névoa úmida. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 17 graus em Goiânia. Já a máxima deve chegar a 35 em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Marquesan Araújo, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A tireoide pode até ser pequena, mas o impacto dela na saúde é gigante. Essa glândula produz hormônios que regulam o funcionamento do corpo inteiro, do coração ao intestino. Quando há desequilíbrio, o metabolismo sente na hora. O problema mais comum é o hipotiroidismo, que afeta até 20% das mulheres adultas. Os sintomas podem confundir, já que essa condição pode parecer uma depressão, enquanto o hipertiroidismo se manifesta com ansiedade. A alimentação com iodo é importante, mas como o sal brasileiro já é iodado, a deficiência é rara. Segundo especialistas, comer 1 quilo de brócolis por dia até poderia afetar a tireoide, mas na prática isso não acontece. O ideal é manter uma dieta equilibrada e ficar atento aos sinais do corpo para prevenção. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Bruninho Samúdio, filho do goleiro Bruno e de Elisa Samúdio, está vivendo um momento marcante na carreira ao viajar pela primeira vez à Europa para disputar um torneio na Alemanha com a equipe sub-15 do Botafogo, onde é goleiro titular. Com 1,92 de altura e 92 quilos, aos 15 anos ele já impressiona dentro e fora de campo. Depois de uma experiência no Uruguai, o jovem se sente mais preparado para buscar oportunidades internacionais, valorizando o crescimento como atleta e ser humano ao conhecer novas culturas. Ele iniciou a carreira em uma escolinha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e celebra a chance de vestir uma camisa de peso como a do Botafogo. Essa é também a primeira vez que Bruninho se afasta da avó, a Sônia Maria, mãe de Elisa Samúdio, com quem mora no Rio. A despedida foi emocionante, mas ele encara o momento com naturalidade, reconhecendo que a vida de atleta exige sacrifícios. Segundo o garoto, o apoio da avó tem sido fundamental para seguir em busca do sonho de ser jogador profissional, mesmo diante das dificuldades. Ele afirma estar consciente de que abrir mão de certas coisas faz parte do caminho rumo ao topo. Sucesso aí pro Bruninho, né? Que ele possa trilhar aí a carreira de atleta, de jogador, né? E que ele seja muito feliz aí, viu? Apesar de, né, ter nascido aí, né, nas circunstâncias, né, complicadas, né, que ele acabou nascendo aí, né, com o assassinato da mãe, enfim, muito complicada, mas a história, né, dele em si, mas agora ele tá realmente focado e tudo indica, né, que vai ser um grande jogador, né? Eu sou Kleber Salles, esse foi o nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes.
E hoje é sexta-feira e o Aníbal Luiz tem um recadinho todo especial para você. É com você, Aníbal. Valeu, meu amigo Marcílio Dantas. Gostaria de convidar você e todos os ouvintes e espectadores da nossa Rádio Maricampo para ouvirem no aplicativo da Rádio Maricampo e assistirem também no YouTube da Rádio Maricampo neste sábado a partir das 8 horas da manhã, o programa Voz da Inclusão, o programa mais inclusivo do Rádio Norte Rio Grandense, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Aníbal Luiz, o comunicador de visão, e a participação da doutora Amanda Larissa, trazendo temas importantes para a mulher, Marcos Brito e do nosso Andreivne Ferreira. Então não perca neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Maricampo, a rádio mais inclusiva do estado do Rio Grande do Norte, a Voz da Inclusão. Quero contar com a sua audiência, com a sua interatividade, com a sua participação. Valeu, Marcílio. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Você que está ligado, você que está conectado. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, aqui no Jornal da Maricampo, chegando para trazer notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos falar do América. O América encerrará seus preparativos logo mais à tarde para o confronto de amanhã. Partida válida pela Copa do Nordeste na sua última rodada da primeira fase. O Mecão enfrentará o CSA, Centro Esportivo Alagoano, no estádio Arena das Dunas. Partida que terá início às 17h30. Para este compromisso, o técnico Moacir Júnior deverá poupar alguns atletas visando a partida importantíssima pela Série D, que ocorrerá no meio da semana lá na cidade de Souza, diante do Souza. Mas o meio campista Dudu, que ainda não jogou vestindo a camisa do América na Copa do Nordeste, deverá fazer sua estreia nesta competição do Nordestão. Lembrando para você, torcedor e torcedora, que o América precisa vencer o CSA e ainda depender de algumas combinações de resultados para que possa passar para a segunda fase da Copa do Nordeste. Com relação à Série D, como já dissemos, o próximo compromisso do Mecão ocorrerá na próxima quarta-feira, lá na cidade de Souza, interior do estado da Paraíba, diante do Souza. Atualmente o América está na segunda colocação do grupo A3 da competição, com 13 pontos ganhos, e precisa vencer para que possa permanecer entre os dois primeiros colocados, já que estas colocações darão vantagens no segundo jogo do mata-mata em casa, na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para o confronto contra o Souza, aí sim, Moacir Júnior deverá levar a campo o time principal, força máxima, lá na cidade de Souza, interior do estado da Paraíba, na próxima quarta-feira. Agora vamos destacar o ABC. O ABC continua seus preparativos para o próximo jogo da Série C, que ocorrerá só no dia 14, lá na cidade de Campinas, diante da equipe da Ponte Preta. Para este confronto, o técnico Evaristo Pisa deverá fazer algumas alterações na equipe alvinegra, já que no último confronto ocorrido aqui no Frasqueirão, diante do Náutico Capibaribe do Recife, a equipe não se ouve bem. A torcida reclamou bastante e o próprio treinador não ficou satisfeito com o rendimento do grupo. Por isso, ele deverá fazer algumas mudanças de atletas, bem como mudanças táticas na equipe do ABC para este jogo contra a Ponte Preta. O ABC, até o presente momento da competição, tem 9 pontos ganhos. Conseguiu apenas uma vitória e foi fora de casa, diante da equipe do Brusque, lá na cidade de Brusque, interior do estado de Santa Catarina. No Frasqueirão, o ABC perdeu para o Ituano por 3-2. Foi a única derrota da equipe alvinegra aqui no Frasqueirão pela competição da Série C. Porém, no estádio Frasqueirão, ainda o ABC não conseguiu vencer nenhum adversário na Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso que a vitória diante da Ponte é condição sine qua non para que o alvinegro melhore na tábua de classificação e aproxime-se dos 8 primeiros classificados da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Marcílio, ficamos por aqui, mas antes gostaria de mandar um forte abraço para alguns ouvintes especiais que estão nos escutando neste exato momento, estão conectados aqui no Jornal da Maricampo, lá na Portlândia, a Maria Vani, o meu amigo Gildo Xavier Damasceno, está nos escutando neste exato momento lá em Nova Parnamirim,
O doutor Felipe Araújo, engenheiro lá da CBTU, também está escutando nesse exato momento o Jornal da Maricampo. E o meu amigo Gustavo Grandi, lá na Câmara Municipal, são ouvintes assíduos do Jornal da Maricampo. Para eles eu deixo um forte abraço, desejando um ótimo final de semana, bem como para todos os nossos ouvintes que escutam aqui o Jornal da Maricampo, meu querido Marcílio Dantas. Bom final de semana para você, para os nossos ouvintes que estão ligados, estão conectados. Ficamos por aqui, mas prometemos voltar na próxima segunda-feira, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, excelente final de semana, ótimo São João para todos vocês. E não esqueça, limitação sim, incapacidade jamais. Sou Aníbal Luiz, trazendo notícias do esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, tchau. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h56, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, na manhã desta sexta-feira, hoje 6/6/2025. Que maravilha! Vamos agora com as notícias em nível Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. Notícias da Tribuna do Norte: Defesa Civil terá sistema de alerta para eventos climáticos extremos. O Rio Grande do Norte irá contar a partir do próximo dia 18 com um sistema de alerta de risco decorrente de eventos climáticos extremos. A ferramenta chamada Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho e funcionando inclusive no modo silencioso. Os alertas são enviados automaticamente para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio. No dia 14, o sistema será testado em 4 municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Comerciantes de Natal projetam alta nas vendas durante o período junino. A chegada de junho trouxe para os comerciantes de Natal o otimismo das festas tradicionais do período. No bairro do Alecrim, a expectativa é que a proximidade das datas que celebram Santo Antônio, São João e São Pedro, o movimento nas lojas ganhe cada vez mais força. A Associação dos Empresários do bairro do Alecrim projeta alta nas vendas de até 12% em comparação a junho do ano passado. Janja é desaprovada por 50% de quem diz saber quem ela é. Entre os 86% de eleitores que dizem conhecer bem ou de ouvir falar sobre a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, de 58 anos, metade declarou desaprovar a sua participação no governo. Os percentuais são os mesmos que haviam sido registrados há 2 meses. A pesquisa Poder Data, realizada de 31 de maio a 2 de junho de 2025, mostra também que 30% aprovam a atuação de Janja no governo de seu marido, o presidente Lula, de 79 anos. Outros 20% não souberam responder. Desde o início do 3º mandato de Lula, a primeira-dama tem se tornado mais conhecida entre os brasileiros. Em setembro de 2022, antes de Lula ser eleito, 63% diziam conhecê-la de alguma forma. Praça dos Gringos passa a ser Praça Cláudio Porpino, em Ponta Negra. Durante a sessão ordinária de ontem, quinta-feira, dia 5 de junho, os vereadores da Câmara Municipal de Natal aprovaram 4 vetos e 4 projetos de lei em segunda discussão. Um dos principais destaques foi a aprovação em regime de urgência do projeto de lei de número 424/2025, de autoria do vereador Érico Giacomo, do PP, que denomina oficialmente como Praça de Eventos Cláudio Porpino a atual praça ecológica em Ponta Negra, conhecida popularmente como Praça dos Gringos.
Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de sexta-feira. E o tempo para hoje você confere agora. A previsão para esta sexta-feira de sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 67 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus e meio. E atenção para a Tábua de Marés, hoje sexta-feira, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17 horas e 13 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 0 hora e 20 minutos e a seguinte pré-mar será às 12 horas e 47. A primeira baixa-mar foi às 6h32 e a seguinte baixa-mar será às 18 horas e 50 minutos. O nível da água está descendo neste momento, ficam 39 minutos para baixa-mar. Teremos 11 horas e 48 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 19 minutos. Você conferiu Tábua de Marés e a previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, agradecendo você, está sempre conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele like, compartilha com seus amigos, deixa aquele recado todo especial e ativa o sininho para que todas as vezes o jornal possa ir ao ar, o YouTube te avisar. Vamos agora trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal, porque você, ouvinte, a Rádio Maricampo merece muito bem. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente.
Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café nesta manhã de sexta-feira vem da indicação da Gi, lá de Lajes Pintadas, para oferecer para o meu amigo Marcos Brito, que quer hoje um cardápio bem diferente. Hoje o café, ele dedica ao seu Otávio, o superintendente da Rádio Maricampo. Aí eu perguntei para o Marcos Brito: ô Marcos, por quê? Por que hoje o café é caprichado? Ele disse: é porque eu quero dedicar ao superintendente, o meu amigo Otávio Lamartine. E vai ser assim um café light. Ele diz o seguinte: o café hoje vai ser o café magro, que é o café com adoçante para o meu querido Otávio Lamartine. Mas além do cafezinho com adoçante, eu quero dedicar esse cafezinho para seu Otávio experimentar o café, sabe com que? Com omelete com salada de folhas verdes. Aí eu perguntei: mas por que omelete com salada de folhas verdes? Ele disse: é justamente para o meu amigo Otávio Lamartine ficar light mais ainda. Aí eu perguntei: mas é mesmo, Marcos Brito? Eu quero meu superintendente perdendo peso. Esse Marcos Brito é uma figuraça. Eita, nós. Marcos Brito. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta sexta-feira, diz o seguinte: leve a luz de Cristo com você aonde quer que você vá. Procure deixar que seu modo de viver, falar e amar ilumine aqueles ao seu redor e os ajude a entender o amor de Deus por eles e a necessidade que eles têm dele. Em um mundo que parece cada vez mais sombrio, você pode ser um farol guiando outros ao Salvador. Não esconda sua luz, deixe-a brilhar intensamente, porque Jesus continua sendo a luz que transforma vidas. Forte abraço a todos e até segunda-feira em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos, bom final de semana e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.